Libertos para servir é o tema da mensagem nesta manhã. Libertos para servir. E eu encontrei este texto em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. E foi um texto que falou profundamente ao meu coração. Não foi fácil colocar a carne no esqueleto que o Senhor me deu, baseado em 2 versículos, que sabemos, claro, que a profecia originalmente é para o povo de Israel. Jeremias era um mensageiro com uma mensagem não muito popular. Jeremias trazia uma mensagem de julgamento, punição, para um povo que se tinha afastado do centro da vontade de Deus. E todos nós sabemos que cada vez que nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, estamos sujeitos a muita coisa ruim, porque o inimigo das nossas almas, aquele que é o inimigo da nossa fé, vai fazer questão de nos perseguir, vai fazer questão de nos assediar, vai fazer questão de não nos largar, porque cada vez que estamos debaixo da proteção de Deus, Ele pode nos tocar, mas só mediante a permissão do nosso Senhor. Tal qual Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde, em última análise, depois de levar os seus bens e até a sua família, mas na sua vida ele não pôde tocar, e cada vez que ele tentava tirar alguma coisa de Jó, tinha de ter a autorização do Senhor de Jó. Então eu quero dizer nesta manhã, talvez alguma coisa tenha falhado na tua vida, mas se estás debaixo da vontade de Deus, da proteção do Altíssimo, podemos descansar, porque aquele que habita no abrigo, na proteção do Altíssimo, pode descansar, porque sabemos que nem um só cabelo da nossa cabeça cai sem o seu conhecimento, sem a sua permissão. E eu estava aqui a ler este capítulo de Jeremias 30, é um texto muito bom. Vamos ler os primeiros 11 versículos, ok? Ainda que vou-me situar apenas em 2 versículos, mas para entendermos o contexto, eu gosto sempre de ler o contexto do texto, para nós compreendermos aquilo que Deus nos quer falar. Então diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 30. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que eu te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei à terra, a trazer à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos nos lombos, como quem está dando à luz. E porque se têm tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Deixa-me só fazer aqui uma pausa. Seja qual for a aflição que nós passamos, há sempre uma promessa de livramento, há sempre uma promessa de libertação, há sempre a promessa do Deus que tem todo o poder para nos livrar, seja qual for o lugar onde estamos. E debaixo daquele império terrível da Babilônia, debaixo daqueles impérios que tinham vindo vez após vez a deportar os escolhidos e a perseguir o povo de Israel, a verdade é que o Senhor diz que há tempo de angústia, e muitas vezes a angústia está ligada à nossa desobediência, como no caso de Israel, mas há uma promessa de livramento. Ele, porém, será salvo dela. Se não receberes mais nada desta manhã, recebe esta frase: assim diz o Senhor, tu serás salvo desta angústia. Vamos continuar a ler verso 8, e este é o texto que vai servir de base à mensagem. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei as suas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor. Não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro.
e Jacó tornará, descansará, ficará em sossego e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. E graças a Deus que Ele é Pai, e qualquer pai castiga o filho que ama para que ele possa caminhar nos bons caminhos. Meus amados, olhamos para um contexto de Israel. Israel Judá que estava num cativeiro. Num cativeiro, porquê o cativeiro? O cativeiro foi resultado da desobediência. O cativeiro foi resultado da idolatria. O cativeiro foi resultado de más escolhas dos seus líderes, dos seus reis, dos seus profetas, dos seus sacerdotes. Jeremias era o profeta que tinha palavras, e quando lemos, eu quase que li, não digo todo o livro de Jeremias a preparar, mas li muitos capítulos, senti da parte de Deus que a palavra estava em Jeremias. Então comecei no capítulo 1 e só encontrei aqui no capítulo 30, então passei por muito. E é delicioso ler o livro de Jeremias, porque eu me identifico muito com Jeremias. Porque a minha natureza, não a nova natureza, mas a minha velha natureza é muito semelhante aos Jeremias. É uma pessoa, a minha velha natureza carnal, é uma natureza muito de queixar, ver o negativo, ver o copo meio vazio, um pouco como a cultura portuguesa e de alguns países. Assim é a minha velha natureza. Mas a natureza de Cristo em mim é uma natureza de vitória, de fé, de confiança. Então estas duas naturezas combatem dentro de mim. Não sei se acontece assim convosco. A velha natureza, a natureza do mundo que nos diz: vamos ser derrotados, as coisas não vão correr bem, tudo vai correr mal. E depois temos a nova natureza, baseada na palavra de Deus, que diz que Ele está conosco, que Ele é por nós, que Ele luta por nós, que Ele é Deus de vitória, que não conhece alguma derrota, e que se nós formos fiéis, no final Ele nos dará sempre o alívio, sempre, sempre, sempre o livramento, porque Ele é Deus de libertação. Ele é um Deus libertador. Então estas duas naturezas combatem. E Jeremias tem também estas lutas, porque ele na sua primeira fase vai profetizar que eles seriam levados cativos. Mas o cativeiro teria uma limitação. O cativeiro estava limitado a uma duração. E tudo na nossa vida, irmãos, tem uma limitação, uma duração. O sofrimento, nós temos aquele versículo dos Salmos que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há sempre uma limitação, há tempo para chorar. E nós temos Provérbios que nos diz que há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de rir e há tempo de chorar. E assim na nossa vida há tempo de luto, há tempo de choro, há tempo de perdas, de situações que acontecem em que nós choramos. Mas aqui a questão é que eles estavam no cativeiro por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. E o primeiro ponto é que o pecado escraviza, o pecado prende a pessoa. Os irmãos sabem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para experimentar e viver numa completa e perfeita liberdade. A liberdade era tão grande de Adão e Eva que eles andavam nus. Havia uma inocência total. E nós sabemos que quando uma criança nasce, e nós já tivemos 3 filhos, e tantos outros filhos espirituais, mas esses não nasceram assim de bebés, nasceram já mais crescidos com entendimento. Mas os nossos filhos biológicos, nós sabemos que uma criança gosta de andar nua, gosta de ir para o mar nu, não tem problema nenhum em se despir porque ela é inocente. E enquanto ela tem aquela inocência, não há malícia, não há maus pensamentos. Mas Satanás e o pecado, que é o ladrão da inocência, a certa altura há ali uma viragem, um ponto de viragem, ou pelo peso dos pais, começa a colocar neles muito cedo, porque vivemos numa sociedade infelizmente tão podre, então os pais preocupam-se que isso não aconteça, mas aquela inocência é quebrada e a partir do momento há vergonha. A partir do momento a própria criança começa a sentir vergonha. Há uma altura então na adolescência que eles nem querem sequer que os pais os vejam. Quando falta qualquer coisa na casa de banho, uma toalha ou alguma coisa, eles vão correr para a porta para que ninguém entre. Na nossa casa nós não temos chaves nas portas da casa de banho, mas na adolescência não foi assim. Eles foram descobrir chaves a algum lado, porque não queriam, porque tinham perdido a inocência. A adolescência é aquela altura de mudanças. E assim o povo de Israel perdeu a sua inocência, ou melhor, logo Adão e Eva perdeu a sua inocência quando eles desobedeceram e quando o pecado entrou no mundo. Então no Éden,
o homem se rende ao pecado no jardim. Lá no jardim do Éden, se rende ao pecado. E a Bíblia diz que aquele que é vencido, ele torna-se escravo daquilo que o vence. 2 Pedro 2,19. E foi exatamente aquilo que aconteceu naquela altura àquele casal. Quando eles pecaram, quando eles escolheram deliberadamente, com consciência, desobedecer a Deus. Deus tinha dito, podem comer de todas as árvores. E não devia de faltar árvores no jardim. Havia a árvore do caju, das mangas, da jaca. Agora eu vou dizer que são frutos mais estranhos, não é? Para os irmãos que têm saudades desses frutos e que são tão deliciosos, não é? E que nós aqui em Portugal só os vemos nas prateleiras dos supermercados, mas nos países onde nós os vamos visitar, eles estão ali só ao esticar da mão, não é? Aqueles frutos tão deliciosos. Havia fruto de toda a qualidade, mas havia aquela árvore. Porquê que estava aquela árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal? Estava lá para que o homem tivesse a oportunidade de escolher se queria obedecer ou se queria desobedecer. E nós sabemos que aquele casal escolheu desobedecer. E quando eles desobedeceram, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E eles foram separados, eles perderam aquela filiação divina que havia, em que o pai passeava com ele sem vergonha na viração do dia. E foi assim também com Israel. Cada vez que eles pecavam, eles tinham promessas. Israel é o povo, nós acompanhamos o Antigo Testamento e vemos promessas atrás de promessas que Israel tinha como povo de Deus. E todo o povo de Deus tem promessas. E nós temos promessas e promessas maravilhosas na nossa vida, mas cada vez que eles falhavam o alvo de adorar o único e verdadeiro Deus, e se voltavam para os deuses estrangeiros, o que é que acontecia? Vinha julgamento, vinha punição, vinha jugo de potências estrangeiras, porque Israel sempre foi pequenino. É interessante, não é? Há uma expressão que é bichinho de Jacó, algo pequenino, carinhoso. Deus tinha um carinho especial por Israel, sendo pequenino. E porquê é que Deus nunca permitiu que eles se tornassem muito grandes? E eram pequeninos comparados com a Babilónia, comparados com os impérios todos que haviam. Eram pequeninos porque eles perceberam que a sua força não estava no seu número, a sua força não estava no seu território, a sua força estava no seu Deus. É por isso que quando Deus nos diz para nós nos humilharmos, acabamos de cantar, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos sentimos pequeninos, a nossa força deixa de estar em nós, a nossa força está no nosso Deus, a nossa força está no nosso Deus que é grande. O inimigo pode dizer, tu és pequenino, mas nós temos um Deus grande. Israel sabia disso, a sua força estava de Deus, mas cada vez que eles se soberbeciam, cada vez que eles se levantavam no seu coração, então vinham potências estrangeiras que os levavam cativos, ou então impunham impostos, impunham jugos sobre o pescoço. Todos nós sabemos o que é jugo. Jugo é aquela canga que é colocada para prender os animais a algum trabalho que eles têm que fazer, a uma carroça, ou um arado, alguma coisa que eles têm que fazer de trabalho. Então vinha aquele jugo. E Jeremias é usado por Deus para falar sobre esta temática, de como eles seriam feitos prisioneiros, como se eles seriam feitos e sofreriam punição do próprio Deus. Nós terminamos aqui de ver, a Bíblia diz que no verso 11, Deus diz, eu castigar-te-ei com medida. Deus castiga com medida e de modo algum não te terei de todo por inocente. Deus castiga aquele que ama. E Deus usou o próprio Jeremias para falar sobre este castigo. No verso 10 fala de terra do seu cativeiro, a descendência, eu vou trazer da terra do seu cativeiro. No verso 11 diz lá, castigar-te-ei com medida. Então há aqui alguma coisa, eu espalhei-te entre as nações, isto também no verso 11, ao fim de todas as nações entre as quais te espalhei. Então há aqui um balanço de um castigo, de uma escravidão que tinha havido às suas vidas por causa do pecado, porque o pecado prende. Veja só o exemplo da mentira. Todos nós já mentimos alguma vez, e se alguém diz aqui que nunca mentiu, se calhar está a mentir a primeira vez. Todos nós já mentimos alguma vez. Eu lembro-me quando era criança, nós fomos ensinados pelos nossos pais que nós somos filhos da verdade. Ensinamos assim aos nossos filhos, nós temos um compromisso com a verdade. Nós não falamos mentira. Temos um compromisso com a verdade. Mas nós sabemos claramente, vimos as nossas crianças, se conseguirmos ter memória da nossa infância e vamos lembrar a primeira vez que nós mentimos, fostes tu que fizeste isto? E nós dizemos, eu não é? E depois vem aquele peso, e vem logo outra pessoa, se calhar vem o pai e a seguir outra pessoa, mas não fostes tu de certeza que fizeste isto?
faz lembrar Pedro quando estava a negar a Jesus, não é? Espera aí, o teu sotaque diz que tu és da Galileia. Tu não estavas com Jesus? Eu não. E logo a seguir sai. E um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro. E a mentira é um exemplo muito prático, mas podia falar de pecados sexuais, por exemplo, no namoro. Quando a pessoa entra num pecado sexual da bênção do casamento, cai uma vez e logo a seguir está a cair a segunda, e logo passado pouco tempo já estão a passar férias juntos. Porque o pecado, um abismo, chama sempre outro abismo. Porque a tendência, a consciência, o Espírito de Deus está em nós, nos avisa, nos alerta. Mas se nós fizermos ouvidos moucos a esse aviso e vamos querer continuar nos nossos prazeres da carne, a autoridade de Deus, a proteção de Deus sai sobre a nossa vida e depois não adianta nada nos queixarmos que a vida não nos corre bem. Porque o pecado escraviza. Diga comigo, o pecado escraviza. O pecado escraviza, o pecado prende, o pecado prende. Jesus diz, João 8,34, todo aquele que vive em pecado, ele é escravo do pecado. Então o pecado escraviza e prende. E o resultado do pecado é sofrimento. No verso 14, eu gosto muito desta expressão, nós não lemos o capítulo todo, mas Jeremias diz para Israel, todos os teus amantes te esqueceram de ti e não perguntaram por ti. Esta expressão é muito forte, não é? Ou seja, todos os teus amantes, com quem tu tinhas te vendido, Israel, com quem tu tinhas vendido a tua fidelidade, todos os teus amantes se esqueceram de ti, não se lembram mais de ti, não se lembram mais da tua vida, não se lembram mais de te ajudar, porque aquele que é o amor eterno, aquele que é o Senhor, o pecado tinha sido esquecido e tinha sido trocado. E esta expressão amantes é muito interessante porque fala do amor fora da aliança. Então o pecado traz consequências imediatas. Talvez não no momento da adrenalina. Quando nós estamos a pecar na adrenalina, nós não sentimos o peso do pecado, a não ser que estamos mesmo muito em bem com Deus e o Espírito Santo faz-nos logo sentir mal. Vou-vos contar aqui uma história verídica do nosso primeiro campo missionário. Nós quando começámos a igreja em Pias, no Baixo Alentejo, portanto há 23 anos atrás, de repente com muita alegria Deus dá-nos uma adolescente que já tinha a sua vida ativa em todas as áreas, porque ela não conhecia Deus, ela não tinha os princípios bíblicos, não foi ensinada assim, ainda que os seus pais ou a sua mãe já tinha sido crente no passado. A verdade é que aquela jovem, a certa altura, assim que ela se volta para o Senhor, a mãe diz logo, tu já não podes ir aqui, tu já não podes ir ali, tu já não podes fazer isto, já não podes, e ela ficou muito baralhada, porque era só uma lista do que não podia fazer, e é uma adolescente, no fruto da idade, afinal só tinha listas do que não podia fazer. E ela vem ter connosco, comigo e com a Isabel, e fala, diz assim, pastor, agora que eu me entreguei a Jesus, já não posso ir à discoteca, já não posso ir a um bar, já não posso ir aqui, já não posso ir ali. E na altura o Espírito Santo deu-nos sabedoria. Eu disse assim, sabes, a Bíblia diz que nós podemos fazer todas as coisas. Cristianismo é liberdade, cristianismo não é prisão. O pecado é prisão, cristianismo é liberdade. Mas é verdade que o Espírito Santo que habita agora em ti, vai te ensinar, porque é isto que Jesus disse. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então eu não te vou dizer o que tu podes ou não podes fazer, porque cristianismo é liberdade. Mas eu vou-te dizer para tu ouvires a voz do Espírito Santo. Tu vais ouvir a voz do Espírito Santo. E ela saiu como sempre saiu, na sexta-feira à noite ou no sábado com as suas amigas para o bar. E quando ela estava lá, ela contou depois no domingo a seguir, ela começou-se a sentir com náuseas, vômitos, sentir-se mal por estar naquele lugar. E ela disse às colegas, eu tenho que sair. E ela, mas passa uma coisa, eu tenho que sair. Mas tu ainda não bebeste nada sequer. Eu tenho que sair. E quando saía para fora sentia-se bem. Quando voltava para dentro sentia-se mal. Quando saía para fora sentia-se bem. E ela entendeu que o Espírito Santo estava a dizer que aquele lugar não era para ela. E ela saiu daquele lugar. E tornou-se, claro, uma líder da nossa igreja passado pouco tempo. Porque ela soube ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja dos nossos dias precisa de voltar a recuperar este ouvido espiritual, a afinar o ouvido espiritual. Nós não queremos ter aqui umas regras, ou uma lista de regras ali à entrada do templo. Eu posso fazer, eu não posso fazer, eu posso fazer, eu não posso fazer. Mas se nós tivermos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós sabemos o que devemos e não devemos fazer. Porque acima de tudo o Espírito Santo nos faz lembrar o quê?
Faz-nos lembrar o que nós ouvimos da palavra. É por isso que é tão importante ouvir a palavra, conhecer a palavra, porque o pecado traz estas consequências imediatas. Perder a inocência, o amargo da ressaca, uma gravidez inesperada, pior do que isso, um aborto, um escândalo que marca a vida toda, a vergonha, a solidão. Os teus amantes se esqueceram de ti e nem sequer perguntam por ti. Porque os amantes, eles só querem ter o melhor do prazer no momento e tudo passa. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, vida eterna. Eu continuei a ler Jeremias e chegamos ao capítulo 31. Ai, este é delicioso. E diz assim no capítulo 31 de Jeremias: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Oh, eu pregava aqui sobre isto o resto da manhã. Graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. E agora diz assim, eu gosto deste versículo. Este versículo 3 é dos versículos mais deliciosos da Bíblia. Há tantos, mas este é: há muito que o meu Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Com amor eterno. Oh, o pecado pode resultar na morte. Oh, o pecado pode resultar na solidão. Oh, o pecado pode resultar na perda da inocência, na falta de paz, na vergonha. Mas Deus ama-te. Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te, e não te ama com amor temporal, como os amantes que amam por uma noite, não te ama com amor temporal como o casamento de uma vida, não te ama com amor temporal como a paixão da juventude, Ele te ama com amor eterno, aleluia! Há maior amor do que este, há maior amor do que este, amor eterno. Amor eterno te amei. Ai, eu amo este versículo, amor eterno. Quando eu estava a pensar neste versículo. Há uma música que nós usávamos muito, que fala sobre isto, sobre este amor eterno com que te amei. Uma palavra profunda que fala ao coração. Não vou agora cantar a música. Mas Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Sabem, este versículo aqui, quando nós chegamos aqui, eu agora já estava a saltar para Timóteo, estou a ler os versículos todos. Este era Timóteo, mas vamos ler Efésios 1:4, diz: como Ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para filhos da adoção em Cristo Jesus. Então Ele nos amou antes mesmo de nós sermos criados. Antes de nós mesmos sermos adotados. Vamos ver aqui uma alegoria que eu estava a ver num livro que estava a ler. Como um príncipe, olhando para um reino de traidores perversos, lá do seu castelo perfeito, aquele príncipe olha para aquele reino perverso e desobediente e escolhe uma esposa que o estava a desprezar. E a ama. E vai persegui-la no bom sentido, até conseguir fazer convencer que este amor é um amor eterno. Mesmo que ela desobedecesse, mesmo que eu ainda desobedecesse, mesmo na minha desobediência, mesmo nas minhas misérias, Deus me amava, Deus me ama e Deus me continua a atrair. Oséias fala de cordas de amor, como alguém que lança o laço e tenta nos apanhar e nos atrair a Ele, espiritualmente falando, como é óbvio. Em 2 Timóteo 9 diz que segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes do tempo dos séculos. Nós não conseguimos compreender isto. Amor eterno. Eu quando li amor eterno pensei, amor eterno é
a partir do momento que recebemos Jesus para a eternidade. Mas segundo a palavra de Deus é antes de nós nascermos, quer dizer, já Ele nos amava antes de nós nascermos, antes de nós sermos desejados, talvez pelos nossos pais. Talvez alguns estão aqui e pensam que não foram desejados pelos pais, talvez alguns até tiveram a tristeza de ouvir os pais a dizer que não foram desejados, mas ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, ainda que o teu pai e a tua mãe não te desejem, Deus te amou antes da tua concepção, e Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Deus te ama com amor eterno. É Ele que diz na sua palavra. Paulo chama isso de grande amor, e o que torna grande este amor é por causa dele. Deus apareceu-me a mim, na minha vida cheia de pecado. Deus me apareceu quando eu andava longe dele. Porque, irmãos, aqueles que viveram no pecado, na ignorância, talvez sentiram o peso do seu pecado, mas eu que vivi no pecado, no conhecimento. Só de pensar nisso, viver no pecado com o conhecimento da verdade. Uma coisa é viver no pecado com o desconhecimento da verdade. Nós não sabíamos de nada, ninguém nos tinha falado sobre as leis de Deus, sobre a palavra de Deus. Não te importas, o inimigo não te pode acusar, aliás, não pode acusar de nenhuma das formas. Mas quando nós pecamos com consciência, a Bíblia diz que é como se nós voltássemos a crucificar Jesus Cristo. Voltássemos a crucificar Jesus Cristo. Então Paulo chama isto de um grande amor, grande amor. E Jesus fala desse amor. Nós falamos aqui no encontro pessoal de Jesus com Nicodemos a semana passada, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos desobediência, pecado. Pecado, consequências. Consequência é a morte. Temos Deus que nos ama. Como é que nós podemos ser religados? É que houve alguém que pagou o preço da nossa traição. Alguém que pagou o preço da nossa redenção. Nós não temos tempo para analisar em profundidade o valor deste preço, que custou o sangue precioso de Jesus Cristo, que custou a própria vida do nosso Senhor, quando Ele foi derramado naquela cruz. Mas uma coisa é certa, foi Ele que nos escolheu. E eu faço questão de nos lembrar isso em João 15,16, quando diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós fomos escolhidos por Deus, por este sangue precioso. Em Apocalipse 5, 9 e 10, a última parte do versículo 9, naquele cântico maravilhoso diz: para Cordeiro, para Jesus, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e toda a nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O sangue de Jesus é o preço da redenção. O sangue de Jesus Cristo, o puro pagou pelos impuros, o santo pagou pelos pecadores, e Jesus na cruz do Calvário nos comprou a nossa redenção, a nossa libertação. Voltamos lá a Jeremias 30, no verso 8. Naquele dia, diz o Senhor, eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, e eu quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos. Não importa se algum de vós até foram servidos por espíritos malignos, que entravam no vosso corpo e se apoderavam de vós, e os utilizavam como um fantoche, como um farrapo, como uma luva numa mão. Não importa se no passado o pecado te usou, o mundo te chamou, e foste abusada e abusada pelo pecado. A palavra de Deus diz que vai haver um momento em que o jugo é quebrado, e em Cristo nós experimentamos essa libertação. Nós agora somos libertos, o jugo é quebrado, as ataduras são rompidas, nunca mais vão ser servidos por estranhos. Põe lá novamente o versículo 9 e versículo 10, faz favor. A última parte do versículo diz: nunca mais, Jeremias 30, verso 8, nunca mais se servirão dele os estranhos. Agora colocamos o versículo a seguir, o versículo 9. Vamos ler juntos este versículo? Libertos, jugo quebrado, ataduras soltas,
não somos mais servidos nem abusados por estranhos, mas porque Ele nos libertou, mas porque Ele nos livrou, mas porque Ele com o seu sangue nos redimiu, mas porque Ele por seu amor eterno nos amou. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei. E nós sabemos que Davi já tinha morrido há muito tempo. Ele não está a falar de Davi, ele está a falar sobre Jesus, o filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus, o filho de Davi. Servirão o Senhor teu Deus, o seu Deus, como também a Jesus Cristo, este filho de Davi que eu vou lhes levantar. E sabemos que eles estavam ainda muitos anos antes de Jesus ser levantado, mas Jesus foi levantado. Então o último ponto é: nós somos livres para servir. Livres para servir. Digam comigo: livres para servir. Somos livres para escolher se queremos servi-lo. Somos livres para escolher se queremos amá-lo. Somos livres para escolher se queremos colocar a sua aliança no nosso dedo. Somos livres para escolher ter um compromisso e uma aliança com Ele. Mas nós fomos libertos com propósito. Não fomos libertos para ser largados ao nosso acaso. Não fomos libertos para ser largados à nossa sorte. Nós fomos libertos com um propósito. E o propósito é servir a Deus. O propósito é servir a Jesus. Agora como? Conta-se que 2 jovens morávios, esta é uma palavra, uma história muito conhecida. 2 jovens morávios, depois do grande avivamento que houve, eles tiveram conhecimento que no leste da Índia havia cerca de 3.000 escravos numa colónia que pertenciam a um ateu britânico. 3.000 homens e mulheres que estavam debaixo da escravatura de um ateu britânico, de o seu senhor. E naquela ilha não havia permissão para entrarem lá como missionários. Não havia permissão para eles poderem pregar o Evangelho àquelas 3.000 almas. Mas aqueles 2 jovens morávios, eles ouviram sobre aquelas 3.000 almas que eram escravas daquele homem e que não podiam ter acesso ao Santo Evangelho. Até aqueles homens não tinham dinheiro, 2 jovens, não tinham dinheiro para a passagem. Eles chegaram em contacto com aquele senhor daqueles 3.000 escravos. Eles pediram permissão para irem lá como missionários, mas eles não tiveram permissão porque aquele ateu britânico disse que eles não podiam ir lá. E eles não tinham dinheiro para a passagem. Então eles perguntaram àquele ateu britânico se eles aceitariam como escravos. 2 jovens brancos do norte da Europa escolheram ser escravos e disseram: mas podemos ser pelo menos seus escravos, podemos pelo menos trabalhar como escravo, ser ordenado, podemos pelo menos ir para a sua ilha, para as suas fábricas, para os seus campos, servir como escravos. E aqueles 2 jovens moráveis venderam a sua libertação, e com o dinheiro da sua libertação, com o dinheiro da sua liberdade melhor, eles tornaram-se escravos e com aquele dinheiro pagaram a passagem de barco. E quando chegaram àquela ilha, antes da sua partida, as suas famílias, os seus amigos estavam no porto sabendo que após a sua partida jamais os veriam. Não haveria mais qualquer notícia sobre eles. Eles perguntavam porquê que vocês tomaram uma decisão tão extrema, porquê que vocês tomem uma decisão tão extrema de vender a sua liberdade, o seu futuro. Eles permaneceram calados. No entanto, quando o barco se estava afastando, os 2 rapazes gritaram: que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E nós sabemos que aquelas 3.000 almas ouviram através das suas vidas, do seu trabalho de escravos. E de repente uma ilha cheia de escravos tinha agora a liberdade que vinha de dentro para fora. Essa liberdade que mais tarde inspirou alguns jovens no Parlamento para lutarem com o fim da abolição da escravatura. Porque o Evangelho e este sangue de Jesus Cristo liberta. Não importa qual é a tua atadura, não importa qual é o teu jugo, importa que há um tempo para tudo debaixo do céu, mas nós temos que escolher que nós somos livres para servir. Verso 9: mas servirão ao Senhor teu Deus, seu Deus, como também a Davi seu rei, que eu lhes levantarei. Agora, e no meu caso? Eu não estou a falar do vosso caso, estou a falar, e no meu caso? Que eu servi ao Senhor e depois escolhi
me afastar da vontade de Deus. E no meu caso, que eu ouvi a chamada de Deus, e fiz ouvidos moucos a essa chamada. E no meu caso, na Bíblia nós encontramos um caso assim, em João no capítulo 21, e vamos terminar a ler este texto. João 21, verso 15. Depois de três vezes, o líder dos alunos, o líder dos discípulos, ter dito quando o seu sotaque o denunciou: mas tu não és Galileu? Tu não estavas com o Nazareno? Tu não estavas com Jesus? Não, eu não conheço tal homem. E sai dali e vai para outro lugar do pátio, e de repente vem outro e diz: mas a tua fala está-te a denunciar, tu estavas com ele. Não, eu não conheço tal homem. E quando a terceira vez ele disse não, e praguejou, não apenas mentiu, como preferiu praga sobre aquele povo que estava a dizer a verdade, e praguejou contra todos os que estavam a dizer que ele andava com Jesus. E depois de ter negado a Jesus 3 vezes, sentindo-se como um farrapo humano, decide voltar à velha vida para pescar. Mas Jesus que veio demonstrar um Deus de segundas oportunidades. Mas Jesus que veio mostrar um Pai de amor que recupera a gente perdida. Mas Jesus que vem te fazer lembrar nesta manhã: não importa o teu passado de pecado, importa o teu presente de libertação e o teu futuro de serviço a Deus. Não importa para onde andaste, Jesus foi ter com ele. E em João 21, chegam lá, Jesus faz aquele milagre maravilhoso dos peixes. Simão experimenta o milagre no verso 11, puxa a rede cheia de 153 grandes peixes. João 21, 11. Jesus chega no verso 13 e faz o que sempre fez: toma o pão e dá o pão com amor a Pedro e dá o peixe. Era a terceira vez, diz o verso 14, João 21, que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter morrido por eles e depois de ter ressuscitado entre os mortos, e depois de jantar. Depois de jantar, depois do milagre, depois da comunhão, depois da presença, há um encontro a solo. Eu não falei sobre este encontro no domingo passado. Há um encontro de recuperação. Verso 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: então serve-me, apacenta as minhas ovelhas. Serve-me. Igreja de Jesus Cristo, eu sei que foi pago um alto preço da nossa libertação. Este preço não pode ser pago, mas a única reação expectável é que nós o sirvamos até o final dos nossos dias. Eu não sei que escolhas tu vais fazer. Queres servir os teus sonhos? Queres servir a tua carreira? Queres servir-te a ti mesmo e queres ser servido? Entras num casamento à espera de ser servido e descobres que entrastes em algo que não era assim, porque no casamento entra-se para servir. Entraste num emprego a pensar que serias servido e descobres rapidamente para funcionar tu tens que servir. Mesmo quando ocupas uma posição de liderança sobre tantos outros, tu descobres que afinal o verdadeiro líder é aquele que serve, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos nós. Então nós não podemos ter outra reação. Nesta manhã não podemos ter outra reação se não dizer: Senhor, eu te servirei por todos os dias, custe o que custar, venha o que vier,
eu te servirei porque me amaste com amor eterno, te servirei porque pagaste o preço do meu pecado, te servirei porque soltaste as minhas ataduras, te servirei porque quebraste o jugo que estava sobre mim, te servirei porque eu não mereço servir-te, eu não sou digno de servir-te, mas ainda assim tu continuas a chamar-me para junto de ti e a perguntar: serve-me. Nesta manhã, Igreja de Jesus Cristo, é muito bom virmos à casa de oração e termos comunhão. É muito bom virmos à presença do Senhor e ouvirmos a sua palavra e sermos servidos. Cada vez que nós temos a responsabilidade de ministrar a palavra, eu fico sem dormir uma série de tempo à espera, à pesquisa e depois as muitas ocupações da semana, e ando ali nos intervalos da chuva a procurar momentos para pesquisar uma palavra que venha da parte de Deus, uma palavra. Eu sou o primeiro a ser servido. Eu, quando abri estes 2 versículos de Jeremias, foi tipo um banquete que de repente estava ali diante de mim, Jeremias 8 e 9. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, eu quebrarei os seus canzis, a sua canga, e nunca mais estrangeiros farão deles escravos, e servirá ao Senhor seu Deus, como também servirão a Davi o seu rei, que eu lhes levantarei. Igreja, nós só estamos no mundo para servir a Jesus. E se nós não fizermos isso, nós vamos ser infelizes, uns tristes qualqueres. Podemos nos servir a nós próprios. E durante o pico da adrenalina, até podemos nos sentir alegres. Mas um crente, um cristão, só é feliz quando ele se sente útil ao serviço do seu Senhor. Houve aqui um pastor, penso que foi na conferência missionária atrás, falou do crente gato e do crente cão. Até ficámos alguns chocados com aquilo, não é? Mas foi uma forma tão clara, não é? Os meus sogros têm um gato e têm uma cadela. O gato faz o que quer. Ele vive para ser servido. Pronto, dá carinho. Também a mal dele se não desce. Alguns nem sequer dão carinho, rasgam os sofás todos e arranham as pessoas, mesmo assim eles continuam a dar-lhe comida. Mas o cão, o nosso carro ainda está a estacionar e já um choro de alegria, um ladrar de alegria, já está tudo ali à espera. E nós nem sequer somos os seus senhores, nós somos os filhos do Senhor. Mas só por saber que vêm os filhos e os netos, o cão está ali a delirar, corre de um lado para o outro, feito louca, corre aquele quintal e salta. Enquanto nós não abrimos a porta, e quando abrimos a porta salta, quase que nos derruba, nos quer lamber, é uma alegria uma alegria. E às vezes nós nos portamos, deixa-me usar esta ilustração, não estava planeado aqui nos apontamentos, tal qual aquele servo que é servo, mas o Senhor é que me serve. Vá lá, Senhor, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero uma massagem, Senhor, do ego, da alma. Sim, há tanta gente a querer essa massagem. E vão para lugares para serem massajados pelo Senhor. E eles perderam completamente o entendimento do que é ser cristão. Porque nós fomos libertos para servir. E só quando nós servimos na igreja, quando nós servimos o Senhor da igreja, é que nós entendemos o propósito pelo qual o Senhor nos ama, não por causa do nosso serviço, mas é a forma única que nós temos de lhe pagar de volta um pouquinho, que nunca pagaremos, daquilo que Ele fez por nós. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos terminar a deixar que o Espírito Santo fale connosco. Eu sei que há irmãos aqui que já deram a sua vida, já serviram e nas suas limitadas forças continuam a servi-lo e continuam a ser um exemplo e uma inspiração para nós, porque há gente que nas suas limitadas forças faz muito mais do que gente na sua pujança da sua força. Mas não importa a tua dimensão, importa que tu entendas o propósito para o qual foste eleita e eleito como filho de Deus, como filho do Rei, como servo do Senhor.
Nesta manhã, nós ainda vamos cantar uma última vez este coro que cantámos antes da mensagem. E o meu desejo é, meus amados irmãos, que mais do que uma canção, e se não sabes a letra não cantes, ora apenas, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa que Deus possa pegar-te nas suas maravilhosas mãos, possa falar ao teu ouvido e possa te dizer aquilo que Ele tem preparado para ti. E aquilo que Deus tem preparado para ti, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é algo tão sublime, porque o seu amor é eterno. Nós podemos não receber aqui tudo aquilo que recebemos da alegria quando acabamos de ministrar a palavra, quando acabamos de evangelizar alguém, quando um colega de trabalho vem a Jesus e nos pede para orar para ele, ou quando um primo lá distante num país, através do WhatsApp e de mensagens, nos diz que dedicou a sua vida a Jesus. E aquele momento é a maior alegria da nossa vida, porque nós sabemos que não há nada melhor do que levar um pecador arrependido aos pés da cruz e apresentar o Senhor da nossa vida. Então nós fomos libertos para servir um Senhor que não nos trata mal, um Senhor que não coloca um jugo pesado, mas Ele diz: venham a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei desse jugo, eu quebrarei essas ataduras. Mas por favor, façam um compromisso comigo, tomem sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu não sei o que Tu queres fazer comigo, onde Tu queres, Senhor, me usar. Como posso eu Te obedecer? O meu compromisso é de servir. Às vezes há coisas que Tu me chamas a servir e eu não quero fazê-lo, mas Tu me voltas a chamar, Tu te voltas a abordar de nós, depois de nos sentirmos, Senhor, falhos e fracos, depois de termos negado a chamada ao propósito, e Tu nos dizes: apacenta, toma conta. Espírito Santo, fala, Senhor, a cada vida nesta manhã. Espírito Santo, fala a cada um de nós nesta manhã. Espírito Santo, tem liberdade para falar, tem liberdade para chamar. Se tens uma chamada de Deus na tua vida e tens durante anos fugido essa chamada, mas nesta manhã queres dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te dedico o resto da minha vida, eu te dedico tudo o que sou, tudo o que tenho, eu te dedico os meus dias, eu te dedico as minhas forças, eu te dedico a meu falar, o meu pensar, eu te dedico as minhas mãos, eu te dedico os meus pés, eu te dedico a minha carteira, eu te dedico o que sou. Eu me entrego a Ti, Jesus, eu me entrego a Ti. No lugar onde está, faz esse compromisso com Deus. Enquanto terminamos a cantar este coro, quem quiser vir à frente, eu receber uma oração, nós estamos aqui para orar por vós nesta manhã. Uma oração de entrega. Se te sentes farrapo, se te sentes que tens falhado no propósito, tens feito ouvidos moucos à chamada, tens andado longe do propósito de Deus e tens sentido que esse laço que te prende de volta ao pecado, essa atadura que o inimigo conseguiu colocar no teu calcanhar, é a altura de ser rompida, é a altura de ser quebrada, é a altura de haver um livramento total. Mas se tu queres ser livre para servir, o Senhor conhece o teu coração, mesmo se esse relacionamento, essa tua relação tem-te levado à morte espiritual, mesmo se esse relacionamento que tu tens tem-te levado à morte ministerial, nesta hora o Senhor te quer chamar novamente e te dar uma nova oportunidade. Canta, canta, canta. Eu me entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Serei sempre, sempre Teu. Sou
fazer o teu querer. Vem fazer em mim, meu coração. Diz isto ao Senhor, mais do que uma canção, é uma entrega, é uma entrega. A minha vida. Se não fizer alguém precisar de falar connosco, falar com o pastor, falar com alguém que esteve na missão, tenham liberdade a vir falar connosco. Estamos aqui também para vos servir. Estamos aqui para servir uns aos outros. Se alguém tem uma palavra de Deus para alguém espiritualmente, uma profecia, uma revelação, sai do teu lugar, vai falar com essa pessoa. Há liberdade na presença de Deus para ministrarmos uns aos outros. Há liberdade para orarmos uns pelos outros. Há liberdade para sermos instrumentos. Há liberdade para servirmos o Senhor. Servirmos o Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. Eu me entrego a Ti, Senhor. Yeah.